O Alerj Debate está de volta falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Doutor Rafael, a gente estava falando aqui sobre as doenças mais comuns, seus sintomas e em relação ao tratamento. Como é que está a questão, por exemplo, de casos mais graves como a AIDS, para as pessoas que não têm dinheiro, não têm recursos para comprar esses medicamentos que a gente sabe que são caros? Como é que está o atendimento dado pelo governo para esses casos? Certo. Uma coisa que é importante a gente salientar é que a maioria das DSTs tem tratamento, né? Então isso já tira um peso assim, de quem está com aquele medo de saber se tem ou não algum problema. Então a primeira coisa, a maioria tem tratamento. Importante, esse tratamento é disponibilizado na rede pública. A pessoa vai a um centro de atendimento, um centro de referência em DST, vai ser tratado ali mesmo. O HIV, todo mundo sabe que o Brasil tem uma vantagem muito grande, né, porque o governo fornece a medicação, os antirretrovirais. Isso, inclusive, deu até problema com os americanos por causa do direito de patente, né? O Brasil quebrou algumas patentes e disponibiliza gratuitamente esses medicamentos. Então, ninguém deve ficar na dúvida. Está na dúvida? Procura o médico. Está na dúvida? Faz o exame. Porque até as piores DSTs, digamos assim, se a gente pode classificar dessa forma, elas têm controle. As pessoas ficam em tratamento, ficam em remissão da doença. E mesmo as incuráveis têm controle, têm como ter uma vida saudável, com toda certeza. Uma qualidade de vida bem razoável, boa, muito boa. Perfeito. Impede que o negócio evolua para uma situação muito mais grave, né? Como de repente, a sífilis que dá infertilidade, a HPV com câncer. A sífilis que não tratada, 10% das pessoas vão evoluir para óbito depois de alguns anos, né? Então tem que tomar muito cuidado. Doutor, como é que está a questão da AIDS hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo? Está controlado, não está controlado? O número de pessoas que pegam a AIDS está aumentando? Como é que está esse índice hoje no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um dos estados do Brasil que tem um maior índice de pessoas infectadas, certo? E existe um estudo mais ou menos dizendo que a cada 100 mil habitantes, nós temos aproximadamente 20 casos novos de AIDS por ano. Entendeu? Então é uma coisa a se considerar, né? Temos que tomar bastante cuidado. Temos a medicação, né, que é um outro agravante, digamos assim, para a contaminação, porque as pessoas acham, como a gente já falou, que tem o remédio, então está tudo tranquilo. É importante salientar que o remédio não é cura, o remédio é controle. Então o uso do preservativo é fundamental, mesmo existindo o tratamento para o HIV, né? O Rio de Janeiro está mais ou menos como os outros estados industrializados do Brasil, né? Na mesma média de infecções. Okay? O que está acontecendo agora é um aumento das infecções nos estados menos industrializados, nos estados do Nordeste e do Norte do país. Doutor, em relação, por exemplo, ao HPV, a gente sabe que hoje, entre as mulheres em idades, né, sexualmente ativas, existe quase que uma epidemia do HPV, o número é altíssimo e a gente vê muito poucas campanhas falando disso, a gente vê muito pouco divulgação sobre como é o tratamento. Já existe vacinas para alguns tipos de vírus do HPV, mas isso não está ainda na rede pública. Como é que fica o controle de uma doença que é assim, silenciosa, né, e que é tão grave? Exatamente. O HPV, existem algumas evidências de que a grande maioria da população já teve contato com ele, mas apenas algumas pessoas manifestam a doença, entendeu? Que no homem, principalmente, que a gente consegue ver, são as verrugas, né? A mulher, ela vai identificar através de exames ginecológicos e preventivos, certo? Essa questão da vacina para o HPV, né, esse tratamento, ele é para a mulher. E é um tratamento ainda funciona, mas não é uma coisa garantida. O resultado não é 100% garantido. Porque parece que existem vários tipos de vírus, mutações, e você não consegue alcançar todos. Exatamente. Existem os vírus que são mais oncogênicos, aqueles que predispõem à formação de câncer, né? E aqueles menos agressivos. Então, essa vacina seria para você diminuir a chance do desenvolvimento de um câncer de colo, por exemplo, tá? O tratamento é relativamente simples, retirada das lesões, entendeu? Para a mulher, o ginecologista, para o homem, o urologista ou dermatologista principalmente, dá para resolver bem. É uma doença totalmente controlável. Certo. Doutor, a questão da vacina também tem um agravante, além de não ser ainda uma vacina que 100% confiável para os riscos que se correm, mas também ela tem que ser ministrada antes
da atividade sexual, ou seja, antes de ter, infecção. Antes de se ter vida sexual ativa ou não. Na mulher jovem, de preferência na mulher muito jovem, né? Porque parece verdade, que eles aconselham até para jovens entre 9 e 13 anos. A pessoa que teoricamente ainda não teve a chance de ser infectada. A verdade é essa, né? Então também é uma coisa complicada. Deputado, existem todos esses tratamentos, são muito bacanas, desenvolvidos, mas o melhor de todos é o preservativo, entendeu? A gente acaba correndo sempre para a mesma direção, que é acabar com o problema na base dele, no estágio, na transmissão. Onde se dá a transmissão? No ato sexual. Como é que a gente impede isso? Com o preservativo. E o preservativo feminino? Me parece que não está tão difundido assim. Enfim, o senhor tem visto o aumento de uso do preservativo feminino? O preservativo feminino ele tem um problema que ele não é prático, entendeu? A mulher pode realmente colocar o preservativo e ficar algumas horas com ele até a hora da relação sexual, mas as pessoas têm uma grande resistência em relação a ele. Sabe, o preservativo masculino é bem mais prático, simples de usar, apesar da resistência dos homens, né? O homem tem muito mais resistência ao uso do preservativo do que a mulher. E existe alguma coisa também em relação ao custo do preservativo feminino ser maior do que o masculino? É mais difícil de encontrar? Como é que está isso hoje, por exemplo, numa farmácia comum? É fácil encontrar um preservativo feminino? Exatamente, não tem dificuldade de encontrar. Realmente, o custo dele não tem grande diferença em relação ao masculino. O problema é a praticidade, entendeu? Mesmo porque existem relações casuais, digamos assim. A pessoa não anda com aquele preservativo na bolsa, que é um preservativo grande, maior que o masculino, né? Existe uma técnica para colocação, então é mais difícil numa relação sexual, digamos assim, casual, entendeu? E mesmo porque a camisinha é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas têm mania de colocar a camisinha na carteira, certo? Tá errado, porque você acaba estragando a camisinha, tá? A camisinha tem que ficar num lugar onde ela não sofra trauma, pressão, um lugar sem temperatura elevada. Então, às vezes a pessoa bota no bolso da calça. Aqui está quente, né? O nosso corpo produz calor. Então, também danifica o material. Até no cuidado no manuseio para abrir a embalagem, tudo pra isso. Para não rasgar o preservativo, né? Doutor, então estamos diante de mais um tema que a gente deve ter um esforço do governo concentrado para divulgação, enfim, relembrar todas essas questões importantes, o uso da camisinha, o cuidado da terceira idade, que agora entra como sexualmente ativo. Enfim, tem várias questões que passam pela prevenção e passam na tarefa dos governos de fazer a divulgação desses conceitos tão importantes para a saúde da nossa população. É porque a gente vê, né, deputado, por exemplo, o uso da camisinha, chega perto do carnaval, a gente vê um monte de campanha para usar camisinha, no resto do ano esquece o assunto, né? E muito voltado para os jovens, o carnaval é um exemplo disso, né? A gente vê sempre aquela propaganda com um monte de gente jovem, bonita, na rua, e ninguém fala sobre o restante da população que também está sexualmente ativa que precisa ser atingida por essa publicidade. Com certeza, gente. Infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer, deputado, mais uma vez a presença. Doutor Rafael, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerge.tv. Até a próxima.